Bom, depois de ouvir a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, a CPI da pandemia terá nesta sexta-feira o depoimento de William Amorim Santana, servidor do Ministério da Saúde, que estaria envolvido na compra da vacina indiana Covaxin. Sobre a expectativa para a última sessão dessa semana, a gente conversa agora, mais uma vez, gentilmente nos atendendo, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos, estou aqui à disposição. Bom, senador, a semana foi marcada pela questão da prisão na quarta-feira do ex-servidor do Ministério da Saúde. Ontem tivemos o depoimento de Franciele Fantinato falando sobre a questão das vacinas e hoje, nesse depoimento, o que o senhor acha que esse depoimento pode acrescentar nessas investigações da CPI, senador? Olha, o William, né, foi o que até então começou a alertar sobre os problemas no invoice, né? O invoice é como uma nota fiscal. Mas o que me chama a atenção, assim, é claro que ele vai contribuir muito para o que o G7, né, o grupo que está conduzindo a CPI, que quer aí fazer a desconstrução da democracia, eu digo assim, porque tem fatos que são tão claros para a gente, que é um movimento político com projeto para 2022 que dá até aflição. E esse William, se ele contribuir, ele com certeza vai ser muito bem utilizado pelos líderes aí da CPI. Ontem, a própria Franciele, ela no início disse que na leitura do próprio presidente da CPI, ele pergunta se ela se compromete a dizer a verdade, e ela, já com habeas corpus, ela disse que não. Mas ela foi sentindo que o cenário estava favorável. Quanto mais ela criticava o governo, mais eles abriam aí a forma de se tratar, né? É até vergonhoso, né? Porque quando é mulher que está criticando o governo, eles tratam com uma diferença exorbitante. Então, ela teve até durante a CPI a sua investigação cancelada, saiu da posição de investigada. Então, é muito claro esse movimento, mesmo a gente tentando analisar de forma... Eu falo para os outros senadores que a gente precisa analisar sempre de forma fria e não passional, e analisando de forma fria, você não vê a corrupção sendo exercida porque não houve nem transferência, o dinheiro nem foi transferido para ninguém. Essa tentativa ela aconteceu num terceiro escalão e ainda faz parte, infelizmente, da cultura brasileira de tirar vantagens em tudo. Então, eu acho que o debate é mais o que nós pretendemos fazer para as próximas gerações sobre isso, porque conseguir interromper o desejo de fazer é impossível. Agora, não, eles conseguiram interromper a execução. Não aconteceu o ato de corrupção. Você vê que ninguém comenta que o presidente estava envolvido ou que o ministro recebeu ou que ordenou. Então, assim, é sempre na esfera ali do terceiro escalão. Então, é tentar fragilizar a democracia, fragilizar o atual governo, e isso é preocupante porque está muito passional. A gente está claramente para a sociedade que não se toma decisões na racionalidade. Senador Marcos Duval, agora a pergunta da nossa comentarista Bruna Torlai. Bruna. Bom dia, senador. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o seguinte: no começo da semana, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, denunciou ao STF, a Polícia Federal, por abuso de poder. O senhor, que é alguém muito envolvido, né, com segurança pública e, de fato, combate à corrupção, como se sente ao ter como relator não só um senador investigado por corrupção, como um senador tão apegado ao foro privilegiado? O senhor acha que faz sentido senadores da República contrários à derrubada do foro privilegiado, que é uma das maiores anomalias do sistema político brasileiro, terem alguma autoridade para falar aí sobre investigação de corrupções no atual governo? Olha, é uma excelente pergunta e eu pergunto isso para todo mundo que me fala sobre a CPI.
é incoerente, a nível da hipocrisia. Como é que você vê um senador com um histórico tão ruim e é unânime, é notório, ele se valendo de uma posição de inquisitor e de puritano. Então, é revoltante. Assim, a gente participa, quando eu participo presencialmente, é uma energia, confesso que é uma energia muito ruim, muito pesada. Eu fico muito preocupado com o que está se levando à nossa democracia, né? Uma pessoa dessa como relator. Eu cheguei até a falar com o Randolph, que é o vice-presidente, falei, Randolph, é muita incoerência. Como é que eu posso dar credibilidade a uma pessoa, exemplo, que atropelou e matou alguém dirigindo bêbado e hoje chefia uma delegacia, né, que combate as pessoas que dirigem alcoolizadas, né? Então, assim, é uma coisa incoerente, não tem como ter coerência nisso. Infelizmente, a oposição, que também se fortaleceu desses argumentos frágeis e na esfera de fumaça, né? E se juntam e tentam dar credibilidade a quem não tem credibilidade. Se tivéssemos ali senadores nem de oposição, nem de apoio, e que também não tivesse respondendo processo nenhum no STF, não tivesse uma ficha como outros têm, você poderia até levar ou ter a compreensão que ele seria uma CPI mais técnica. Mas, além de não ser técnica, é passional, é totalmente em cima das emoções no momento, com muito desrespeito. Eu já avisei que em CPIs anteriores já teve depoente que saiu da CPI e cometeu suicídio. Então, é algo que tem que se ter cuidado na hora da oitiva. E é isso, o relator, assim, eu não sei nem te dizer uma palavra que pudesse resumir isso. É vergonha. Eu sinto envergonhado de ser senador e de estar junto a uma CPI com essa característica. O desejo é de sair, mas quando eu penso em sair, eu acho que é pior, porque aí ficam só as pessoas que não deveriam estar ali. Senador, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp, também nosso comentarista. Diogo. Senador, muito bom dia. Senador, o senhor falou uma verdade aí, que é a necessidade de analisar os fatos com frieza nas investigações dessa CPI. E o que a gente tem visto, analisando aí alguns dos principais depoimentos, é uma verdadeira briga de foice dentro do governo. A gente vê, por exemplo, Roberto Dias acusando o Luiz Miranda e Dominguete. Dominguete acusando o Roberto Dias e Luiz Miranda. Luiz Miranda acusando Roberto Dias, enfim. E nesse último depoimento do Roberto Dias, inclusive houve uma percepção de que os senadores governistas estavam defendendo o depoente. Inclusive, num dos seus apartes, o senhor explicou algo que ele estava falando ali sobre os e-mails da Davat, dizendo que a Davat estava querendo uma confirmação do governo, né, de que estava interessado nas vacinas. Isso foi interpretado pelos outros senadores como uma defesa, né? O que eu queria saber é o seguinte: por que há essa percepção? Há uma defesa... houve uma defesa de Roberto Dias, apesar de Roberto Dias ter sido acusado de ter pedido propina e de ter sido, inclusive, exonerado sem sequer os fatos terem sido esclarecidos anteriormente? Então, isso é também um outro detalhe importantíssimo, né? Todo mundo entender. Não houve defesa. Eu faço as intervenções ali quando eu vejo algo que está muito caracterizado como uma tendência para achar algo onde não se tem. Então, ele estava explicando ali o procedimento. Agora, o que eu escuto no governo é que realmente deveria ter sido feita uma investigação com ele, sobre ele, e aí sim depois tomar a decisão de manter ou exonerar. Não ter exonerado de imediato, né? Ficou uma sensação de que, opa, eu acho que tem alguma coisa, vão mandar ele embora. Eu tenho conversado muito com o governo e tenho até perguntado ao governo, olha, eu não gostaria de ser surpreendido com um batom na cueca. E eles foram muito, muito, muito claros, francos, em que esse governo não há
corrupção. Então, e o que eu tenho entendido, que eu tenho levantado, é exatamente como eu falei aí anteriormente. O terceiro nível, a terceira esfera é aquela que está todo mundo tentando negociar, tentando tirar proveito, todo mundo mais ou menos no mesmo nível, assim, não é um ministro, não é um presidente da República, não é alguém que foi colocado lá para poder então, tentar organizar essa corrupção, né? E agora, são pessoas que já eram funcionários em outros governos, uns efetivos e outros não, e a CPI fica forçando aquela narrativa de que o relator, principalmente, fica forçando para que o depoente responda o que ele quer, não o que é a verdade, mesmo que a verdade seja algo que prejudique o governo ou que ajude o governo. E eu tenho colocado muito isso. Para mim não importa se vai ajudar ou prejudicar. Eu estou ali para poder ajudar que a verdade pura seja descoberta, né? Se o Duval está assim porque apoia o governo, ou porque está tentando denegrir porque não apoia o governo. Eu estou ali na posição de um senador da República que foi eleito pelo Espírito Santo e que fiz uma promessa para minha filha de 15 anos que eu entregaria para ela um Brasil melhor. Então, esse é o meu objetivo, é entregar um Brasil melhor. Então, tem coisas que não dá para defender o indefensável e tem coisas que precisam ser defendidas. Bom dia, perdão. O Aziz chegou a pedir para o presidente para ele se manifestar a respeito das declarações de Luiz Miranda, enfim. E o presidente, por sua vez, disse ontem em live que não liga para a CPI, disse que cagava para a CPI, que não ia responder a nenhuma pergunta. O senhor não acha que isso pode fortalecer o discurso da oposição que o acusa de prevaricação? Olha, eu acho que é unânime em toda a sociedade e até dentro do governo que o presidente da República faz algumas falas que são infelizes e desproporcionais e fora do tempo e era melhor ficar calado. Então, isso é notório, isso é outra coisa que complica. Agora, a carta solicitando ao presidente da República que fale sobre os irmãos Miranda também chega a ser uma comédia, né? Tanto é que nos bastidores o grupo do G7 ou o gabinete paralelo da CPI, eles estavam rindo, dizendo que iriam enviar essa carta numa forma de gozação, Então, assim, não é levado a sério, não é uma CPI que eu possa sentir que eu estou contribuindo. Assim, uma ação não justifica uma reação como a do presidente. Eu acho que o presidente, se ele quer contribuir, que ele faça seus depoimentos, suas falas em rede nacional, explicando, deixando as coisas claras, mas também ver uma CPI que não é sério e não está se levando a sério e é só um movimento político para 2022, também é difícil também um presidente da República parar o que tem que fazer para ficar também toda hora explicando para pessoas que não querem nem ouvir, querem uma outra realidade, não a verdade. Perfeito. Senador Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, gentileza, bom trabalho. Vamos acompanhar a sessão hoje da CPI. Um abraço. Isso. Boa sorte a todos para o Brasil. Muito obrigado. Agora...